Eu queria construir um grande galpão no fundo do meu jardim para substituir um galpão antigo e servir como oficina. Então, fiz um desenho em escala do jardim. E passei algum tempo pensando em quão grande eu poderia fazer a oficina sem comprometer muito o meu jardim. Então, me livrei do galpão e decidi que 4mm x 2.7mm com uma altura de 2.2m deveria ser um bom tamanho. Havia muita escavação a ser feita. Tive que tirar cerca de 2,5 metros do meu gramado para liberar espaço para a oficina. Eu já havia construído um galpão menor no topo do meu jardim para armazenamento, apenas para guardar cortadores de grama, bicicletas, entre outros. Mais detalhes estão disponíveis no meu blog. Encontrei alguém localmente que estava vendendo muita madeira, que havia sido recuperada de um antigo armazém. Eu comprei 8 folhas de compensado de 3/4 de polegada, que achei que seriam boas para o chão, e 53 vigas de 2 que eu poderia usar para construir a estrutura. A desvantagem de usar essa madeira recuperada era que ela estava cheia de pregos antigos e levou bastante tempo para retirá-los todos. Encontrei 2 janelas de caravana de alumínio à venda na região. Neste ponto, com alguns materiais, era hora de projetar a estrutura. Usei o 2,20 metros na frente e 2,10 metros atrás para o telhado ser inclinado e a chuva cair pela parte de trás. A estrutura foi projetada como 8 painéis separados, com a maioria dos suportes verticais espaçados a 600 milímetros. Usei juntas de meia esquadria na estrutura para aumentar a resistência e facilitar a montagem. Não projetei um telhado ou porta neste ponto, principalmente por não saber quais materiais encontraria para construí-los. Após a escavação estar concluída, precisei construir um novo muro de contenção na borda do gramado. Minhas habilidades de assentamento de tijolos são limitadas, mas como eram apenas 3 camadas de blocos, decidi tentar. Usei apenas blocos de concreto e argamassa para isso. Eu fiz este vídeo em time-lapse, mas obviamente eu não apertei o botão do tripé corretamente, e é por isso que a câmera está tombando. Neste ponto, era hora de iniciar a estrutura, então marquei nos 3x2, onde seriam feitos os encaixes e cortes de meia esquadria. Usei a serra de mesa e um trenó de corte transversal para isso. Para os encaixes de meia esquadria, fiz uma série de cortes na serra de mesa para formar cada junção. Lâminas de corte teriam agilizado o processo, mas infelizmente minha serra de mesa não é compatível. Após todos os cortes, usei um formão para limpar cada junção. Após limpar todas as juntas, usei um pedaço de madeira de 3x2 para verificar se cada uma estava bem encaixada. Etiquetei cada pedaço de madeira para representar a qual painel pertencia e um H ou V para indicar se a peça seria horizontal ou vertical na estrutura. Então é hora de começar a montar os painéis, com a ajuda do meu irmão. Usamos um pouco de cola para madeira, 2 parafusos para deck em cada junta de meia esquadria e um esquadro para garantir ângulos retos. No dia seguinte, decidi encaixar as janelas no quadro. Infelizmente, tive um pequeno acidente com este painel em particular. Como você provavelmente pode ver nas imagens, começou a chover, e na minha pressa para cobrir os painéis para mantê-los secos, este painel caiu, e o maior vidro que você pode ver à esquerda quebrou.
Felizmente, o vidro à direita continuou intacto. Acabei cortando a moldura da janela pela metade com minha esmerilhadeira e terei que me contentar com uma janela menor. Isso significa que terei mais espaço na parede interna para pendurar ferramentas. Decidi usar um forro de madeira tratada sob pressão para o revestimento. Estava muito molhado quando foi entregue. Então eu o coloquei ao sol por alguns dias para secar e tive que mantê-lo dentro de casa por algumas semanas depois disso. Eu estava preocupado se eu instalasse o revestimento enquanto o teor de umidade estivesse tão alto que, eventualmente, no clima mais quente, quando a madeira secasse, o revestimento encolheria ao longo do grão e poderia deixar lacunas entre cada peça de revestimento. Para garantir a segurança, encontrei vários locais criativos dentro de casa para armazenar a madeira até que secasse. Em seguida, era hora de cortar o revestimento de shiplap no tamanho certo. Consegui todo esse revestimento de shiplap em uma serraria local e ele tem 19 milímetros de espessura, 120 milímetros de largura e vem em comprimentos de 2,4 metros ou 3,6 metros. Para manter meus cortes com um comprimento consistente, usei um pedaço da primeira peça cortada para marcar o resto das tábuas antes do próximo corte. Com o clima bastante chuvoso nos fins de semana de novembro, não havia muito que eu pudesse fazer do lado de fora. Então, meu amigo Alex começou a instalar a parte elétrica. Precisamos passar o cabo de terra e neutro da unidade de consumo do térreo para o andar superior. E, finalmente, para o sótão. Passei o fim de semana seguinte preparando as fundações para a oficina, nivelando o chão e colocando algumas lajes de pavimentação nas quais colocaria as vigas tratadas de 2x2 que a oficina ficaria em cima. Mas não filmei nada disso, então a próxima filmagem que tenho é quando comecei a montar a estrutura. Usei grampos para segurar a estrutura temporariamente. E parafusos de 4,5 polegadas com porcas e arruelas para unir a estrutura. Então, comecei a revestir a estrutura com o shiplap. Usei uma broca de 2 milímetros para fazer um furo guia e parafusos de drywall para fixar o revestimento. Em seguida,
rasguei tiras de 2 polegadas de peças do revestimento para usar como montantes nos cantos, protegendo a extremidade do grão do clima. E isto é a instalação dos montantes de canto. E para isso, eu usei uma broca de 2 mm para usar como um furo-guia e alguns pregos galvanizados. E assim ficaram os cantos.